Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para esse nosso vídeo semanal. A gente sempre tem aqui no canal 2 vídeos, uma live que a gente coloca de segunda-feira, 1 hora da tarde, e esse vídeo que você assiste no meio da semana, para que você possa ter mais fôlego, mais força, mais direção, mais orientação para avançar nos seus negócios e aí na empresa. E aí eu quero falar um pouquinho para você sobre algo muito maior do que vendas, porque a venda ela é uma consequência, né? É igual a história daquela pessoa que você olha e fala, nossa, tá com o shape ali em dia. Aquilo é uma consequência da alimentação, do treino, de uma série de coisas. Então a venda ela também é uma consequência da organização da empresa. Por isso que nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como você pode construir o seu negócio de uma maneira mais estratégica e por que você precisa fazer isso. Tenho certeza que nesse exato momento, enquanto eu estou falando, muita gente está pensando assim, mas a minha empresa está boa, mas a minha empresa continua crescendo, a gente tem problemas, mas ok, estamos crescendo e está dando tudo certo. Eu sei que tem gente pensando isso, mas eu também tenho certeza que tem algumas pessoas que estão me ouvindo e que sabem que a sua empresa poderia ser melhor, que a sua empresa poderia crescer de uma maneira mais leve, sem tanta resistência no mercado, sem passar por tantos problemas, não só fora, quando a gente fala com o cliente, quando fala com o fornecedor, mas também dentro, quando a gente constrói time, quando a gente precisa olhar os nossos processos, os insumos para fazer aquele trabalho. E é disso que eu tô falando hoje. Mas eu tenho um fato para contar para você. Esteja como estiver a sua empresa hoje, muito bem, ou média, ou mal, se hoje você não tomar uma decisão de preparar a sua empresa para o novo ambiente de negócios, a sua empresa vai diminuir. Esteja ela na situação em que ela estiver. Por que eu estou falando isso com tanta certeza? Porque eu conheço uma série de empresárias e uma série de empresários, afinal de contas eu circulo esse Brasil todo aí, dando aula, fazendo treinamento, aplicando processos de consultoria e também como conselheira, e eu converso com as pessoas. E tem um grande drama acontecendo sempre no mundo do empreendedorismo, que é a empresário e o empresário ficarem muito dentro do negócio e pouco fora, olhando o que está acontecendo para o mercado. Então é assim, nas últimas conversas que eu tive, o máximo ali, que talvez 10% estivesse um pouco antenada, era sobre o uso da inteligência artificial e de tecnologias emergentes para trazer propulsão para o seu negócio. Mas eu tô falando de outra coisa aqui. Eu tô falando sobre, de fato, ter olhos para ver o que está acontecendo no mercado. E talvez na sua correria, na sua rotina, você não esteja conseguindo fazer isso. E é por isso que eu sempre falo como é importante você ter uma conselheira, um conselheiro aí do seu lado, ou no mínimo um time de consultoria, para trazer para você o que está acontecendo fora. Não só para resolver os problemas de agora, mas para preparar esse alicerce para esse crescimento, para esse novo ambiente. Do que eu tô falando aqui? Tô falando de novas tecnologias? Sim, com certeza. A tecnologia, você já viu que ela tá crescendo de uma forma mais do que exponencial. O que a gente tá vendo no mercado, que você tá enxergando hoje, é uma pontinha, a mínima ponta do iceberg dessa tecnologia. E se você não preparar a sua empresa, se você não preparar a mentalidade do seu time, inclusive a sua mentalidade, você não vai conseguir alcançar. Você não vai conseguir atender aquilo que seu cliente precisa, porque o seu cliente está exposto a tudo isso. O jeito que você talvez fosse singular no mercado, que talvez você tenha uma oferta que poucas pessoas tenham, ou você tenha um mercado que até certo ponto é protegido, isso em breve não vai mais acontecer, porque a tecnologia está se espalhando e ela está mudando inclusive o comportamento das pessoas. Quantas e quantas pessoas contratavam empresas, né? Contratavam algumas atividades que hoje elas não precisam mais contratar porque a tecnologia está fazendo isso. E essa notícia é maravilhosa. Sempre que a tecnologia for uma aliada e puder fazer algo pra gente, a gente precisa aproveitar isso. E aproveitar isso, inclusive, para liberar a gente, pra gente fazer aquilo tão diferenciado que a tecnologia não faz. E aí eu vou contar aqui outra grande verdade para você. Se tem uma coisa que a tecnologia não sabe tão bem quanto a gente, é a melhor forma de atender o nosso cliente, de conversar com ele, de falar de pessoa para pessoa. Ela ainda não sabe, mas em breve ela vai saber, porque ela está sendo treinada para isso. A gente, nós como seres humanos, nós sempre evoluímos. Isso está no
no nosso DNA, isso está dentro da gente, né? A gente, desde que o mundo é mundo e a gente foi passando por uma série de dificuldades, de situações, foi a nossa capacidade de adaptação e de evolução que fizeram com que a gente chegasse onde a gente está hoje. E agora a gente está num momento ímpar no mundo para isso de novo. A gente, de novo, vai precisar se adaptar e evoluir. E a gente tem de fazer isso junto com a tecnologia. E a gente precisa fazer isso aceitando as mudanças que estão acontecendo no mercado e vendo a magia que tem em tudo isso e como podemos ser protagonistas nesse ambiente tão diferente, tão inovador, tão, de fato, diferenciado que a gente tá vendo no planeta agora. Então é assim, o primeiro momento é a gente aceitar, a gente entender, a gente se conscientizar que a mudança já está acontecendo e ela vai ser cada vez maior, vai ser cada vez mais rápido, vai ser exponencial. Então o primeiro ponto é aceitar isso. Segundo ponto é começar a se conscientizar disso, entender, adquirir conhecimento, ouvir o que está acontecendo, para onde a tecnologia vai, o que ela sabe fazer, o que o consumidor está fazendo agora, porque não é só a tecnologia. São as diferentes gerações convivendo. Eu preciso vender, falar, entregar e me comunicar de um jeito para a geração A, B, C, D, E. É tudo diferente. E você precisa fazer isso na sua empresa. E aí eu tô falando isso e alguém vai pensar aí do outro lado, nossa, mas isso vai dar um trabalho, eu não quero nem olhar para isso, vamos fazer do jeito que tá hoje. Não pode mais. Não pode mais. Se você tem amor pelo seu negócio, ou no mínimo você precisa da sua empresa funcionando, ou no mínimo você quer deixar esse legado no mundo, você precisa acompanhar o que está acontecendo e aproveitar o que está acontecendo. É tudo bom pra gente, mas desde que a gente vá nessa onda, vá junto com a onda e não que a gente seja impactado por ela e que a sua empresa fique afogada por essa onda. Não, ela tem que surfar essa onda junto com o mercado. Primeiro ponto para que isso aconteça, comece a se informar do que está acontecendo no seu mercado. Comece a ficar mais fora da sua empresa, olhar sua empresa de cima, olhar sua empresa de fora, por diferentes ângulos. Não se apaixone o tempo todo pela sua empresa. Olhe criticamente o que você precisa melhorar. Precisa melhorar o financeiro, precisa melhorar o comercial. Tem tecnologia para automatizar aqui e ali. Vamos fazer quanto custa, mas qual que é a relação custo-benefício? Porque talvez eu economize tempo, talvez economize alguns recursos e consiga dar espaço. Então, se informe, analise o que está acontecendo no seu negócio de uma maneira imparcial, para que você possa ver realmente os pontos de melhoria. E o mais importante de tudo, converse com seus clientes, esteja perto dos seus clientes, entenda o que está acontecendo com eles, não só na relação com a sua empresa, mas o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, como seus próprios clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, como ele está se vendo nesse novo mundo. E o que é esse novo mundo que eu estou falando, né? Tem a tecnologia, que a gente já viu, as tecnologias emergentes. A gente está falando muito sobre cidades inteligentes. Eu não sei se você está acompanhando essa pauta, mas a gente já tem no mundo e no Brasil cidades hiperconectadas, claro, com isso elas trazem uma série de oportunidades de novos negócios e oportunidades de evolução de negócios existentes. Mas elas trazem uma maneira diferente de lidar com dados, de fazer entrega, de fazer compra. Então, vai estudar sobre cidades inteligentes. Eu tenho dado palestra no Brasil inteiro falando sobre isso, porque muda o ambiente de negócios. Então, você precisa entender o que está acontecendo. As diferentes gerações coexistindo, todo o movimento que aconteceu da pandemia para cá, com a superaceleração digital, em que a gente tem as pessoas que querem ficar no home office, as pessoas que querem no presencial, as pessoas do híbrido, tudo isso acontecendo. Tem resposta certa? Não tem resposta certa. A resposta certa é entender o que funciona no seu mercado, o que funciona para o seu time. Eu conheço uma série de empresários e empresários que querem funcionar lá na frente dele para ele olhar, como se ele não confiasse. Mas e se esse for um preço muito alto para você perder os seus bons funcionários? Então, assim, é um momento mágico de não haver respostas prontas, pré-estabelecidas para tudo, mas de sermos protagonistas na criação dessas respostas junto com essa mudança toda que está acontecendo no mercado. E, de novo, é tudo muito bom. Eu tenho certeza que com essa movimentação toda, o acesso à saúde, à educação, infraestrutura vai ser
facilitado. As novas tecnologias vão ajudar nisso. Então, isso é uma vantagem que vem para a sociedade como um todo. E a gente, de novo, vai precisar se adaptar, vai precisar evoluir, aprender. E isso é muito bom para nós como seres humanos, especialmente como empresárias e empresários. É muito bom quando a gente enxerga um ambiente com um monte de problemas e um monte de oportunidades, porque é aí, esse é o celeiro dos bons negócios. E às vezes os bons negócios podem ser eu adaptar e evoluir alguma coisa na minha empresa, eu abrir um outro negócio que talvez se torne maior do que o que eu tenho hoje, eu abrir um outro negócio porque em breve eu vou ter de matar esse que está sendo a vaca leiteira de hoje. Tudo pode acontecer, mas para que você possa ter sucesso nesse novo ambiente de negócios, é importante você ter uma visão clara do que está acontecendo. Se informe, tenha pessoas do seu lado que possam te ajudar nessa caminhada. Você sabe que a gente aqui nas Vendas Exponenciais e eu como conselheira de empresas posso estar do seu lado nessa trajetória. Estou acompanhando muito essa pauta, como eu sou coordenadora de pós-graduação, estou sempre estudando, falando com gente de todos os lugares do mundo sobre esse assunto. A gente tem falado também sobre os novos modelos do trabalho, então o futuro do trabalho, então impactos, não só essa questão de híbrido presencial, não, muitas outras coisas. Funcionário que vai ter metade da jornada numa empresa, metade na outra, modelos flexíveis, coisas que a gente nem pensou, mas a gente precisa estar com a cabeça aberta para aprender e entender como nesse mundo a gente vai continuar entregando valor, a gente vai continuar servindo, ajudando os outros, porque é desse jeito que a gente capta valor, ganha dinheiro e cresce. Então esse vídeo de hoje não é para falar sobre aquele probleminha seu de vendas, porque às vezes esse seu probleminha seu de vendas, ele só tá te ofuscando em relação a toda uma arrumação do seu negócio que precisa acontecer para que você possa se preparar, para que você possa jogar bem e feliz e com prosperidade e abundância nesse novo ambiente de negócios. Então continua acompanhando os vídeos que a gente faz aqui todas as semanas. Todo dia nas redes sociais tem mais conteúdo para você e eu desejo vendas exponenciais aí para você e para sua empresa.